Sim, olha, é muito diferente aqui, né? Se alguém que está ouvindo a gente, né, ouvindo o nosso vídeo, já teve a experiência de plantar uma igreja no Brasil e achar que essa experiência ela pode ser replicada da mesma forma na Itália, isso seria talvez no mínimo, ela alcançaria um pouco de frustração a respeito de tempísticas, né, e tudo mais, né? Uma plantação de igreja, uma fundação de igreja aqui na Itália, eu acho que a primeira coisa que o missionário, plantador de igreja precisa ter em mente é que essa plantação, ele vai ter que perseverar, né, no sentido assim de tempo, né, trabalhar bastante, tá, e deixar os resultados com Deus, né? Se a gente pegar aquele dado que a gente pegou, que a gente mencionou, e a média de um missionário, né, tá na Itália são 3 anos, se não me engano, Três né? anos. 3 anos, né? Uma plantação de igreja vai além de 3 anos. E talvez seja um dos fatores para muitas desistências, né, no campo italiano, né? Porque se leva tempo para estar e você vai rompendo barreiras a cada momento. Assim, você rompe uma barreira se conectando com alguém. Daqui a pouco, quando você estreita um relacionamento com essa pessoa e fala do evangelho para ela e tudo, daqui a pouco você vai ter que romper uma barreira com ela também para formar um grupo pequeno. E ele precisa romper barreiras, desde quando você consegue se conectar com esse italiano, você vai caminhar com ele, vai até chegar ao ponto em que ele esteja, entre aspas, maduro para ouvir o evangelho, né? E daqui a pouco você vai ter que romper outra barreira para convidá-lo a uma reunião, entendeu? E se você não conseguir ter esse equilíbrio nesse espaço, você pode voltar a retroceder nesse processo com essa italiana. Daqui a pouco, se o grupo tiver já um tamanho considerável, né, que o missionário entenda que chegou o momento de ter culto público no domingo, ou alugar um espaço. Eu já ouvi de italianos, assim, eu perguntei uma vez para o italiano, como foi para você a experiência de entrar pela primeira vez numa igreja evangélica? Ele me respondeu algo que eu não esperava. Ele falou que ficou escandalizado, tá? Ele ficou escandalizado porque a ideia que ele tinha sobre igreja, um amigo chamou, vamos à igreja, e ele, quando chegou em frente à igreja, para ele aquilo era uma loja desativada, entende? O conceito igreja para aquele italiano precisou ser desconstruído, né? Porque quando ele pensava em igreja, ele pensava em templos renascentistas, medievais, né? Com, que já levava uma reflexão espiritual já desde a porta daquele local, né? E quando ele chegou naquela loja, né, que outrora foi uma loja em que funcionava a igreja, aquilo impactou de uma forma negativa para ele. Então, até isso você precisa, antes de convidar a igreja, o missionário vai precisar desconstruir no italiano, né? E depois, para batizar, a mesma coisa, né? E para ser igreja. Então, isso é trabalhoso? É trabalhoso. Para quem tem uma experiência ministerial em locais onde o evangelho ele já tem um, um, um alcance maior, né? E entre muitas vírgulas, assim, facilidades para que ele se desenvolva, né? Por exemplo, um, um católico no Brasil, se você convidá-lo para a igreja e tiver essas mesmas características que o italiano que ficou escandalizado teria,
com certeza provavelmente esse católico brasileiro ele não se escandalizaria pelo local, como por exemplo, provavelmente, né? Então existem outras demandas no campo missionário que nós não temos no nosso país de origem, né? E isso precisa ser muito levado em consideração, né? Você não pode, como diz o Orlando Costas, né, um missiólogo, ele diz, você não pode encobrir a cultura do outro, né? A gente precisa dialogar com essa cultura. A gente precisa apresentar um evangelho, não que seja adaptado à cultura dele, mas que a gente precisa apresentar o evangelho pleno, e essa cultura, ela, com o tempo, ela vai entender aquilo que precisa ser deixado ou não para que essa pessoa siga o evangelho. Então, assim, e isso demanda tempo, né? Talvez, acho que para uma igreja começar a ter cara de igreja, eu acho que aí a gente já está falando de no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos, né? E é óbvio que vai depender e vai variar de realidades aqui na Itália, né? A Itália, ela tem várias realidades, né? A gente pode falar que existem igrejas na Sicília com mais de 1.000 membros. Se a gente partir do princípio dessas realidades, a gente vai entender que a Itália já foi alcançada, mas isso não é nem sombra do que é o evangelho aqui na Itália, né? A gente acabou aqui na igreja de se despedir de um pastor francês que trabalhava na igreja. Depois de 4 anos, ele está voltando para a Inglaterra, de onde ele veio, né? E ele, ao se despedir, ele disse: olha, a, a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei aqui que eu mudei a minha opinião, né? Ele, na despedida dele, falou que a Itália é um país que precisa de missionários. Então, assim, ele não, a Itália, ele foi até mais radical. Ele falou: olha, a Itália, ela não precisa de pastores. A Itália precisa de missionários, né? Então, assim, ele quis enfatizar o quanto ele se deparou da Itália como campo missionário, né? E não como já um local que já o evangelho está caminhando ao ponto de igrejas mudarem de pastores, como, por exemplo, a gente vê em países com realidade mais desenvolvida do evangelho, né? Quais seriam os passos, o que não fazer, né, para não distanciar mais, para o italiano não rejeitar a gente, e sim para o italiano vir e a gente conseguir abraçar o italiano? Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu dou, não venha e fique sozinho, tá? Um dos fatores dessas pessoas, dos missionários que vão embora depois dos 3 anos, é porque eles saem do país deles de origem e vão para uma cidade e ficam ali sozinho, tá? O conselho que eu dou é que, se você, irmão ou pastor, quiser vir para a Itália para ter por conta de chamado, por conta de vocação, e quer ser missionário aqui, o primeiro conselho que eu te dou é que fique no mínimo 3 anos em alguma igreja estabelecida, tá? Eu acho que ali, do lado de um pastor já experiente, ou um pastor local, ou um pastor já também missionário, eu acho que seria um startup muito importante para o médio e longo prazo ministerial desse pastor ou missionário. Eu aconselho ir para uma igreja que não seja uma igreja étnica, tá? Porque existem muitas igrejas, ou de brasileiros ou de americanos, que já estão imersos na cultura italiana. Os cultos são feitos em italianos, nós conhecemos alguns, né, pessoas, missionários que já estão provados e aprovados no campo missionário, né, que poderiam ser de grande valia para esses missionários que estão chegando. Se eles conseguirem essa parceria com pastores locais,
também seria muito bom, tá? Mas eu evitaria as igrejas étnicas. O que são as igrejas étnicas? São igrejas que funcionam como a igreja do seu país, de país de origem dos líderes, né? Vamos dar o exemplo, uma igreja brasileira, né? Então o culto a liturgia é toda brasileira, as músicas são cantadas em português, a mensagem ela é feita em português, né? O modo da igreja, as pessoas que estão ali, elas estão procurando uma igreja nesse perfil, tá? Sinceramente, eu não tenho nada contra, tá? Porque eu acho que ela tem o papel dela, tá? A minha, a minha opinião, se eu pudesse aconselhar esse pastor que faz essa igreja, eu aconselharia a transformar essa igreja na linguagem, né, na língua local onde ele está inserido, para ter um campo de atuação e de alcance muito maior do que estar focado numa etnia, ok? Mas, né, eu acho que tem, tem, tem espaço para todo mundo, até porque existem muitos imigrantes que ainda também não conhecem o evangelho, né? E que não tiveram encontro com Deus. Mas, assim, o conselho que eu dou a esse missionário é que ele vá para uma igreja que não seja étnica, tá? Uma igreja ou local, italiana, ou uma igreja onde tem um pastor missionário e tem uma igreja focada num contexto italiano, tá? Eu acho que ali você vai ser e outra coisa, vai ser um momento em que essa pessoa ela vai estar aprendendo, tá? Ela vai estar também servindo na igreja, né? Ela vai estar aprendendo italiano, né? Eu acho que, por exemplo, você que está me ouvindo e quer vir para a Itália, você não tem ideia do quanto o italiano se sente lisonjeado, vamos dizer assim, quando ele vê um estrangeiro falando muito bem a língua dele, respeitando a cultura dele, apreciando a comida dele, né? Vivendo, né? De uma forma como a sociedade italiana se desenvolve, né? Antenado com as coisas que estão acontecendo no país. Isso você quebra a barreira. Isso você já é uma forma de você se conectar com esse italiano. Se você viver numa bolha, dificilmente você vai conseguir romper essa, essa, essa barreira. Então, assim, a minha opinião é que esse missionário ele não venha e escolha um local e vá, tá? Isso acontece, acontece. Essa pessoa, ela abençoa, tá? Mas existem muitos casos, mas muitos casos, e assim, eu vejo até mesmo nesses 10 anos que eu estou aqui, do quanto pessoas tiveram que serem cuidadas depois. As pessoas tiveram que redirecionar a rota, pessoas desistiram do ministério, porque esse período que teve de caminhada sozinha, ela foi muito agressiva para ela, né? Então, assim, o conselho que eu dou, oração, peça para Deus direcionar essa vinda, peça a Deus que Deus levante uma igreja ou um pastor que possa te acolher e, e tenha essa cultura de imersão nessa cultura, tá? De conhecer a comida, de conhecer essa parte mais fácil, né? Conhecer a comida italiana, mas estudar mesmo italiano, né? E se preocupar em respeitar como funciona, né? Por exemplo, eu tive muitas dificuldades no início para entender as burocracias da Itália. E isso eu sofria, né? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e meu trabalho antes de vir para o campo missionário era uma correria que só. Então, assim, eu usava o meu período de almoço para poder resolver minha vida, pagar conta, ir no banco, fazer um monte de coisas, né? Quando eu cheguei aqui,
na correria também, na igreja e tudo, eu falei, vou, né? Aquela nossa ideia de replicar aquilo que a gente tinha, né? Eu falei, em vez de eu almoçar, eu como alguma coisinha rapidinho e vou no banco, pagar o aluguel, fazer essas coisas. Quando eu chego na porta do banco fechado. Aí eu comecei, e- esse povo não sabe trabalhar, esse povo é preguiçoso, você não gosta eles não gostam de fazer isso, não gostam de fazer aquilo, onde já se viu? O banco fechar, não sei o quê. E hoje, eu fico, assim, eu entendo que, assim, primeiro, é a cultura deles, né? Hoje eu aprecio isso, porque eu fico pensando, nossa, aquele bancário tem a possibilidade de voltar para casa e almoçar com a família, né? Tem a oportunidade de descansar um pouquinho também, né? E eu aprecio isso hoje, né? Eu não, então assim a gente não pode, e isso é encobrir, né? Como eu falei antes, né? A gente precisa ler a cultura, né? A gente precisa aprender a ler, né? E saber o porquê de serem assim, o porquê da comunidade ser desse jeito. E isso reflete diretamente de como esse italiano vê a vida. Inclusive, como ele lê Deus, né? Então, se você não conseguir alcançar essas coisas mínimas da cultura, você não vai conseguir apresentar de uma forma que seja legível para ele o evangelho. Entendeu? Então, assim, e esse tempo de maturação, eu dei 3 anos, porque, né, não é uma, por favor, não é uma regra matemática, mas talvez seja um tempo razoável para a pessoa se assentar num lugar, conhecer a cultura, o mínimo, né? Já ter uma autossuficiência já razoável de domínio do italiano, né? E por exemplo, eu fui para uma cidade que eu acho que foi de todas essas que eu já vivi, foi a cidade mais difícil de morar, né? Então, assim, Mantova é uma cidade muito fechada, é uma cidade muito provinciana, é uma cidade, assim, onde foi o berço da Lega Nord, né? Então, assim, para a gente, né, Lega Nord é um partido de extrema-direita italiano, onde visivelmente muitos desses partidos têm uma cultura racista, xenófoba e por aí vai. E no final daqueles 3 anos, eu, assim, para me poder conectar com os mantovanos, foi o único lugar que eu aprendi algumas palavras em dialeto. O único lugar. Eu conheço aqui, mas sabe qual é o único lugar que eu me esforcei mesmo para poder aprender algumas palavras para eu poder usar no dia a dia? Aquilo quebrava barreiras para mim, porque eu não era visto somente como um estrangeiro, mas de onde que tu tirou isso, né? Da onde você, né? Sabe, eles numa cafeteria ia pedir um café, eu aprendi como falar isso em dialeto, puxar uma cadeira, coisas básicas. Eu me fiz questão de aprender por conta dessa cultura fechada. Essa cultura, uma cultura muito de conflito, né? E, enfim, então, e aqui na cidade, aqui na Itália, ela, cada cidade é diferente da outra, né? Então, assim, você vê a cabeça de um veronês é totalmente diferente de um veneziano, né? Imagina a cabeça de um napolitano para um milanês. É coisa, óleo e água, né? Você Glauber, que conhece bem, sabe do que eu estou falando. Então, não basta, por exemplo, eu, depois de 10 anos também, dando um exemplo, com um trabalho profícuo em Nápoles, achar que eu vou chegar em Vicenza e vou ter e vou usar a mesma estratégia que eu usei em Nápoles, né? Então, assim, você também precisa entender a realidade local. E para isso, para que você entenda, você precisa de tempo. Você precisa investir o seu tempo.
Investir o seu tempo em conhecer a cultura, conhecer essas pessoas, o que elas fazem, o que elas apreciam, né? E eu acho que num contexto de igreja e sendo cuidado por um pastor, né? Eu acho que seria um ambiente mais saudável de transição ministerial para qualquer pessoa que saia do Brasil ou de qualquer outro país para que tenha um ministério profícuo aqui na Itália. A gente precisa respeitar, né, as diferenças, né? E tudo bem. Assim, é óbvio que a gente não vai conseguir mudar, por exemplo, se a gente voltar agora para o Brasil e chegar lá no Brasil, ó, vocês estão todos errados. Olha, o modo de funcionar aqui é fechar o banco na hora do almoço, o pessoal vai me linchar na rua, entende? Então, assim, é o modo que o país se desenvolveu, se está certo ou está errado, cada um vai ver como um ponto positivo ou um ponto negativo daquilo, né? Então, assim, hoje o que a gente precisa mesmo é entender, e entender a raiz daquilo, né? Respeitar primeiro, antes de tudo, né? E caminhar para ver como isso influencia, né? Na vida daqueles que você quer alcançar.